de acordo com a matéria, com a evolução com a matéria, beleza? Então é isso, pessoal. Então, novamente, sou o professor Henrique. Vamos começar a nossa monitoria do CEA, módulo de fundos e módulo de previdência. Questão número 1 para vocês. Pessoal, tem uma colega de vocês falando que não está me escutando. O meu áudio tá bom? Dá para ouvir? Ou é com ela? Deu certo? Não, beleza. E aí, pessoal, mais respostas? Então, beleza, bora começar a nossa monitoria, então, com a questão número 1. É função do gestor do fundo de investimentos. Estamos falando do gestor, pessoal, aquele cara que compra e vende os ativos do fundo, tá, pessoal? Se fosse um condomínio, ele seria praticamente o corretor de imóveis, responsável por comprar e vender os apartamentos, tá, pessoal? Letra A, ser o responsável legal do fundo perante os investidores e a CVM, administrador, né, pessoal? Não é isso que estamos procurando. Letra B, cuidar da posição do fundo e fazer marcação a mercado. Quem faz marcação a mercado não é o gestor, pessoal. Administrador. C. Selecionar, comprar e vender os ativos do fundo conforme a política de investimento? Sim, conforme a política de investimento. Se é um fundo de renda fixa referenciado, ele tem que obedecer isso. Se é um fundo de renda fixa simples, ele tem que obedecer isso. Resposta correta, letra C, pessoal. Ser responsável por eventuais perdas que o fundo pode vir apresentar? Quem Pessoal, o fundo pode ter perda, não existe garantia de rentabilidade em um fundo de investimentos, ok? Resposta letra C. Questão número 2.
Então, beleza, vamos para a questão número 2. Um fundo de investimento depende de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, exceto... Pessoal, letra A, substituição do administrador, gestor ou custodiante do fundo, tem que passar por assembleia, né, pessoal? Nós temos que decidir se queremos ou não. Quando vai ter a troca do síndico no condomínio, tem que passar por uma reunião de condôminos. Então, essa aqui está certa, não é o que estamos procurando, pessoal. Redução de taxas de administração, performance ou custódia. Pessoal, todo mundo quer pagar menos taxa, pelo menos eu quero. Para poder reduzir taxa, não precisa nem me pedir, só reduz e fico feliz com essa informação, tá? A resposta aqui é a letra B de bola justamente por isso. Não precisa de autorização de cotista nenhum para poder reduzir taxa. Letra C, alteração da política de investimento. Pessoal, claro que tem que passar pelo cotista. E se for um fundo de renda fixa, ele quiser alterar a política de investimento para virar um fundo de renda fixa crédito privado, e um dos cotistas não gostar, for ultraconservador, nada a ver, né, pessoal? De emissão de novas cotas no caso de fundo fechado, tem que passar pela autorização dos cotistas para acontecer uma subscrição. Resposta correta aqui, pessoal, letra B de bola, tá bom? Questão número 3. E aí, pessoal, mais respostas? Eu preciso da participação de vocês para eu poder medir como vocês estão, hein, pessoal? Lembra que ninguém vê as suas respostas, não estou falando o nome de ninguém, é só para mim. Então, beleza, vamos lá, pessoal. Questão número 3. Um fundo de investimento pode aplicar em títulos emitidos por instituições privadas, desde que respeitado o limite por emissor. Vamos lá, pessoal. Letra A, 20% se a pessoa jurídica de capital aberto? Não. 20% é para instituições financeiras. Um fundo pode aplicar, um fundo administrado pelo Itaú, ele pode aplicar em títulos do próprio Itaú? Pode,
desde que não ultrapasse o limite de 20%. Então, é 20% para instituições financeiras e 10% para instituições não financeiras, como debêntures, CRIs, CRAs, esses tipos de investimento, ok? Então, a letra A está errada. 10% pessoa física está errada. 20% sem instituições financeiras, corretíssimo. Letra D, 15% se é pessoa jurídica de capital aberto? Não. Resposta correta, letra C, de casa. Davi rabiscou o meu slide, Davi. Questão número 4. Então, beleza, pessoal. Questão número 4, ok? Então, vamos lá. Uma pessoa jurídica... Pessoa, toda vez que a gente falar em pessoa jurídica, não é isento de imposto de renda. Não, nunca é isento de imposto de renda quando falarmos em pessoa jurídica. Ok. Uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real fez aplicação em um fundo imobiliário e recebe os dividendos 4 meses depois, os aluguéis. De quanto será o imposto de renda? Letra A, é isento? Não. Letra C, 22,5. Fundo imobiliário segue tabela regressiva de imposto de renda? Não segue tabela regressiva de imposto de renda. Então, não é 22,5, tá? Ficamos entre letra D e letra B de bola, tá? Nós sabemos que letra D é para fundos de ações. Então, a gente já risca os 15%. E letra B, 20%. 20% tanto para o ganho de capital, tanto para os aluguéis. A resposta correta é a letra B. Pessoa física consegue ter dividendos isentos de imposto de renda para fundos imobiliários, desde que ele siga 3 regras. Ser negociado na Bolsa de Valores, no mínimo 50 cotistas, e você não pode ter mais do que 10% do que o patrimônio do fundo imobiliário. Desta forma, você consegue ser isento dos dividendos de um fundo imobiliário, ok? A resposta aqui dessa questão é a letra B, de bola, 20%. Questão número 4.
Pessoal, eu só recebi 2 respostas. Vocês querem que eu já vou para a explicação? Vocês querem mais 1 minuto para fazer? O que que vocês querem? Ah, então, todo mundo pediu para eu ir para a explicação, então. Então, todo mundo comigo, eu vou fazer bem devagar, bem passo a passo. Então, quero todo mundo, pega a calculadora HP, pega o papel. A primeira coisa que vocês fazem, viu uma questão de conta, dá um FCLX na HP, apaga todo o histórico da sua HP para garantir que não tenha nada atrás dela. Vamos ler a questão todo mundo comigo, tá? Questão número 5. Em janeiro de um determinado ano, Senhor Teodoro, ele fez um aporte de 50 mil em um fundo de renda fixa. Longo prazo. Essa informação é ultramente relevante. O valor da cota lá em janeiro era R$ 10. No último dia útil de maio, o que acontece no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro? Acontece uma coisa chamada come cotas, que é antecipação de imposto de renda. Segundo a marcação ao mercado realizada pelo fundo, essa cota estava no valor de R$ 12, ocorrendo então a antecipação do imposto de renda. Nesse caso, com quantas cotas ficará o senhor Teodoro? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é descobrir quantas cotas o Teodoro tem em janeiro, quando ele entrou nesse fundo. E essa conta é uma conta simples. Você pega 50 mil, enter, R$ 10, que é o valor da cota, que é o valor da cota R$ 10, e divide. Então, em janeiro, o senhor Teodoro tinha 5 mil cotas. Em janeiro, 5 mil cotas. Só que lá no último dia útil de maio, a cota, ao invés de valer R$ 10, ela está valendo quanto? R$ 12. Então, o valor que o senhor Teodoro aplicou aumentou. E como que a gente descobre esse novo valor? Multiplicando por 12. Então, só você dá um Enter, 12 vezes 60 mil. Então, em janeiro ele estava com 50, no último dia útil de maio, 60. Agora a gente tem que tirar o imposto de renda. E como que funciona a regra do imposto de renda do Come Cotas em fundos de investimento? É uma antecipação do imposto de renda apenas sobre a rentabilidade, sobre aquilo que rendeu. Então, se ele tinha 50 em janeiro e agora ele tem 60, quanto que rendeu de dinheiro? Você aperta Enter, tira 50 mil. Rendeu R$ 10.000. Então, R$ 10.000 é o rendimento que teve neste fundo, deste senhor Teodoro. Agora eu vou antecipar o imposto de renda. Pessoal, se é um fundo de longo prazo, renda fixa a longo prazo, qual que é a alíquota do Come Cotas? Ela sempre fica na alíquota menor. Então, é 15% a alíquota do Come Cotas neste caso. Então, você aperta Enter, 15% menos. Então, este é o valor que o seu Teodoro teve de lucro, 8.500. Só que a questão está perguntando quantas cotas que ele vai ter. E como que a gente descobre a quantidade de cotas? Novamente, dividindo pelo valor das cotas, que é R$ 12. Então, a gente dá um Enter, 50 mil, que é o valor inicial que ele aplicou, a gente soma, e vamos dar um outro Enter para dividir por R$ 12. Então, ele ficou com 4.875 cotas. Não se desesperem, eu fiz um racional aqui, um quadrinho para vocês, tá? Vamos repetir aqui no quadro, ó. Chamei o quadro aqui na tela. O primeiro passo, novamente, valor da cota para vocês, tá? 50 mil dividido por R$ 10, você chega ao valor da cota, você chega à quantidade de cotas, tá? O segundo passo, você vai achar o valor da cota atual.
Novamente, 5 mil vezes os 12 reais, que é o valor da cota atual, você achou o valor que ele tem, a quantidade que ele tem, que é os 60 mil reais. E o terceiro passo é tirar o Come Cotas. Qual que é a regra do Come Cotas, pessoal? Se é um fundo de curto prazo, a alíquota do Come Cotas ela é 20%. Se é um fundo de longo prazo, a alíquota do Come Cotas ela é 15%. Come Cotas nada mais é do que antecipar o imposto de renda para a Receita Federal. Isso é feito pelo administrador do fundo, tá? Então, o terceiro passo é tirar o Come Cota. Vamos descobrir quanto que ele teve de lucro, que foi os 10 mil reais, e tirar o imposto de renda disto. Ah lá, 10 mil, enter, 15%, igual a 8.500. Então, sobrou 8.500 líquido para o senhor Teodoro. Com base nisso, nós vamos descobrir a nova quantidade de cotas, que é pegando esses 58.500 e dividindo por 12, que é o valor da cota no último dia de maio, que dá 4.875. A resposta é a letra D de dado, ok? Deu para entender essa questão? Ficou alguma dúvida que vocês queiram que eu repita para vocês? Eu posso seguir, então, para a próxima, pessoal? Eu não gosto que ninguém saia com dúvida, tá, pessoal? Se quiser que eu repita, não tem problema. Se quiser que eu faça de novo no HP, faça de novo no HP, não tem problema, tá? Eu não gosto que ninguém saia com dúvida, tá? Ó, pediram para eu repetir no HP, mais uma vez. Vamos lá. Em janeiro de um determinado ano, o senhor Teodoro fez um aporte de 50 mil. Você tem que aprender a ler a questão, pessoal. Ele fez um aporte de 50 mil. Renda fixa, longo prazo. Se é um fundo renda fixa, longo prazo, já tem que vir na sua cabeça que o Come Cotas é 15%. O valor da cota é 10 reais, ok? Em janeiro. No último dia útil de maio, segundo a marcação a mercado, a cota estava 12 reais. Por conta disso, teve o Come Cotas, a antecipação do imposto de renda. Nesse caso, quantas cotas o seu Teodoro ficará no último dia útil de maio? Aí, voltando para HP, fazendo direto na HP, vou apagar minha HP. Primeiro passo é a gente achar a quantidade de cotas inicial que ele tem. Como que a gente acha isso? Pegando o valor que ele aplicou, que é 50 mil, Enter, divide pelo valor da cota, que é 10 reais. Então, ele começou com 5 mil cotas. É o valor que ele começou, 5 mil cotas. E agora, o que que nós temos que fazer? Temos que achar o novo valor que ele vai ter lá em maio, porque a cota se valorizou. E isso é muito simples, basta multiplicar os 5 mil pelo valor novo das cotas, que é 12 reais. Então, dá um novo Enter, 12 vezes 60 mil é o valor que ele tem lá no último dia útil de maio. Repara que rendeu 10 mil reais, teve 10 mil reais de rendimentos. E o que que eu faço com essa informação de que teve 10 mil reais de rendimentos? Eu vou tirar o imposto de renda. O imposto de renda é apenas sobre os rendimentos. E se é come cotas de fundo longo prazo, qual que é a alíquota? É 15%. Então, 10 mil, enter, 15% menos 8.500 foi o que sobrou de rendimentos para o senhor Teodoro. Mas agora eu tenho que achar novamente a quantidade de cotas que ele tem. Para isso, eu tenho que somar o capital inicial dele, que é os 50 mil reais, e descobrir que o montante dele agora é 58.500. E como que eu acho a quantidade de cotas? Voltando lá no primeiro passo, dividindo pelo valor da cota, que é 12 reais. Enter, 12 reais, divide. Agora ele tem 4.875 cotas, ok? A alíquota do Come Cotas para fundo de curto prazo é 20%, ok? Para de longo prazo é 15%. A resposta aqui é a letra D. Qualquer coisa, pessoal, tira print aqui do quadrinho, que eu fiz o quadro justamente por isto, tá? Para vocês terem um racional quando quiserem refazer a questão. Só toma cuidado com o ângulo que vocês pegam do meu rosto, para não sair muito feio no print. Ok?
Questão número 6. Lembrem sempre de apagar a calculadora ao final de cada questão para não ficar histórico. Questão número 6. Ok, essa foi mais tranquila, né? Vocês já mandaram bastante respostas. Vamos lá, pessoal. Questão número 6. Para os fundos de investimento regulados pela instrução CVM 555, o código ANBIMA de administração de recursos de terceiro exige que o formulário de informações complementares apresentem. Primeiro, só uma recapitulação aqui. Existem 3 documentos ultramente importantes em um fundo de investimento: regulamento, autenticado em cartório, formulário de informações complementares e a lâmina do fundo. Lembram disso, né? Beleza. O que tem que estar nesse formulário de informações complementares? Pessoal, como que responde a questão da Anbima? Quando estiver falando de código da Anbima, tem que pensar em coisas corretas, aquilo que não engana, em honestidade, informações claras, diligência, integridade. Essas coisas focam para o cliente, tá? Letra B, tem que estar no formulário de informações complementares qual que é o público-alvo desse fundo? Não, isso não é exigido estar no formulário complementar, tá? Isso é uma informação que nós temos que passar para o cliente se um fundo é adequado ou não para o perfil daquele cliente. Tá errada a letra B. Beleza? A letra C, o questionário detalhado do Suitability. Pessoal, você preenche o Suitability, o IPI do cliente, antes dele sequer aplicar no fundo, tá? Para falar se ele é conservador, moderado, arrojado, agressivo, tá? Claro que se for um fundo de renda fixa simples, nem precisa do Suitability, mas você preenche antes, tá? Então, não tem que estar o questionário do Suitability no formulário de informações complementares, não, tá? D, o histórico das decisões de investimento realizadas pelos gestores dos fundos, isso não aparece em lugar nenhum, pessoal. Isso aí rola uma carta do gestor, onde ele informa o que ele está fazendo com o fundo. Agora, o histórico da rentabilidade aparece na lâmina, o histórico da rentabilidade. Agora, o histórico das decisões, nada a ver, isso aqui falou nada com nada, tá, pessoal? Sobrou a letra A. Por que eu fiz de trás para frente? Para mostrar para vocês que dá para fazer por eliminação também. É uma outra forma de responder uma questão, também por eliminação. Letra A, os fatores de risco da carteira de investimentos do fundo? Sim. Todo formulário de informações complementares, a lâmina também tem. Tem que estar o fator de riscos, os riscos que contém nestes investimentos que compõem a carteira do fundo. Isto é importantíssimo. Nada de ficar abrandando os riscos, não, pessoal. Tem que ser claro para o cliente. Tem que deixar bem claro quais são todos os riscos presentes em um fundo de investimento. A resposta aqui é a letra A de aprovados, tá?
7. Então, beleza, pessoal. Questão número 7. Qual o objetivo da marcação a mercado, segundo o Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros? Letra A. Garantir uma rentabilidade mínima para os investidores cotistas. Pessoal, fundo garante rentabilidade? Fundo é renda fixa? É um CDB isso aqui? Não. Fundo não garante rentabilidade. Lembrem sempre-se disso. Fundo não é renda fixa, tá? Fundo pode dar negativo. Por mais conservador que um fundo seja, ele pode dar negativo. Você não consegue garantir rentabilidade em fundo de investimento. Apaga a letra A, ok? Letra B, reduzir a taxa de administração cobrada pelos cotistas. A marcação a mercado é para isso? Claro que não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Reduzir taxa de administração é despesa. Nada a ver uma coisa com a outra. Letra C, precificar os ativos pelo preço de aquisição. Pessoal, se eu comprei um iPhone hoje por 10 mil reais, daqui 10 anos ele não vai ser 10 mil reais. Então, eu não quero precificar nada pelo preço de aquisição, eu quero precificar pelo preço de mercado. Olha aqui, ó, é marcação a mercado. Eu quero precificar pelo preço de mercado, não pelo preço de aquisição. Então, você risca a letra C. Por eliminação, você já chegaria na letra D, que é evitar transferência de riquezas entre os cotistas. Lembre, todos os cotistas do fundo têm os mesmos direitos e deveres, não importa o valor que se aplicou no fundo, tá? Resposta correta, letra D, de Deus nos ajude nessa prova aí. Questão número 8. O Davi mandou essa questão ontem, antecipou essa questão para vocês ontem no grupo. Alguém fez? Alguém se antecipou?
Vocês querem uma dica de como começar? Dica de como começar, pessoal. Vamos lá. D-1 vem antes de D, né? A taxa de administração ela é tirada sobre o patrimônio total do fundo, sobre os R$ 1 milhão. Comecem por aí. Essa questão caiu na minha prova do CEA. Quando eu fiz a minha prova do CEA, caiu esta questão. É uma questão bem comum de se cair. Coloquei até a fórmula aí para vocês, porque eu gosto de vocês. Pessoal, posso então ir para a explicação? Posso seguir para a explicação? Então, beleza. Mesmo esquema, todo mundo comigo, olhando no fundo dos meus olhos, pegue a calculadora HP, limpem a calculadora HP, F, CLX, todo mundo de cara aqui, ó. F, CLX, limpa. E vamos ler a questão com detalhe e extrema atenção. Questão número 8. O fundo tem um patrimônio líquido, já está líquido, em D-1 de R$ 1 milhão. Ok? Sua carteira se valoriza de D-1 para D.
Valorizou, porque é de D menos 1 para D, D0, né? Menos 1, D0. Beleza. Em 6 mil. A taxa de administração, pessoal, ela é 2% ao ano, sendo calculada na base de 252 dias úteis sobre o patrimônio líquido do dia anterior, que é R$ 1 milhão. Porque qual que é a regra da taxa de administração, pessoal? É uma taxa anual deduzida diariamente. Então, tem que fazer uma equivalência de taxa aqui de cara, tá? A provisão de despesas de auditoria externa em D, aqui ó, em D, aqui já é em D, já não é em D menos 1 mais, é de 330, e a provisão de despesas de custódias também em D é de R$ 500. Considerando que a quantidade de cotas, que a quantidade de cotas é o item que a gente precisa para colocar embaixo, no denominador, é 10 mil. Qual é aproximadamente o valor da cota de fechamento em D? É muitas informações que tem nessa questão. Então, você tem que fazer ela em etapas. Tá? É assim que se faz uma questão dessa, em etapas. Qual que é a primeira etapa? Tirar a taxa de administração do patrimônio. E como que a gente faz isto? A taxa, ela está ao ano. Primeiro, uma equivalência de taxa. Todo mundo programou a HP? O Davi ensinou vocês programarem HP para fazer equivalência de taxa. Eu não tive tempo de programar HP aqui, tá? Então, eu vou fazer na munheca. Mas quem programou HP, faz pela HP programada e manda para mim a resposta. Vocês sabem fazer pela HP programada? Equivalência de taxa? Sim ou não? Manda aí para mim, se vocês sabem. Beleza, então quem faz, já faz aí a programada. Se não, faz na munheca aqui comigo. Como que é na munheca, pessoal? Você pega a taxa, que é 2, Enter, 100, divide 1 mais. Eu coloquei em fator, porque para você poder fazer isso, tem que colocar a taxa em fator, ok? Coloquei em fator. Depois eu coloquei em fator, eu vou fazer um quero-tenho. Eu vou pegar a taxa que eu quero e vou dividir pela taxa que eu tenho e elevar. Então, eu aperto Enter. Qual que é a taxa que eu quero? Eu quero um dia. 1, Enter. E qual que é a taxa que eu tenho? Um ano. 252, divide e eleva. Achei uma resposta em fator. Agora eu quero tirar essa resposta do fator. Eu faço o processo contrário. Eu aperto Enter. 1 menos 100 vezes. Achei a taxa ao dia. 0,007858. Não, quantas casas, professor? Porque eu gosto de colocar 9 casas. Mas se você colocasse 4 casas depois da vírgula, ia ficar assim arredondado. É porque eu gosto de colocar 9 taxas. Inclusive, eu vou salvar essa taxa na minha HP. Eu vou fazer um STO1 para salvar essa taxa. Agora eu vou tirar isso do patrimônio líquido, que é R$ 1 milhão. Enter, chamo a taxa que eu achei, porcento menos. Opa, já achei o valor. Este valor, pessoal, é o verdadeiro patrimônio líquido em D menos 1. Porque eu tirei a taxa de administração, tirei a despesa, ok? Só que na questão, igual eu falei, é em etapas. A questão ela é feita em etapas. Depois que eu tirei a taxa de administração do patrimônio líquido, a questão virou e falou que em D teve uma valorização de R$ 6.000. Então, eu vou até apagar aqui, pessoal, esse rabiscado, que eu vou chamar o quadro para colocar já a primeira etapa aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Primeira etapa, tirar a taxa de administração. Repetindo o que eu fiz. 1 milhão, Enter. A taxa ao dia, fiz uma equivalência de taxa. Olha, confere certinho com o valor que eu achei aqui. A segunda etapa é valorizar, colocar a valorização. E como que a gente faz isso? Enter, 6.000 mais. Simples assim, somei 6.000. É a segunda etapa, somar
o quanto se valorizou. Chamo aqui, somar o lucro. E eu vou tirar as despesas. E quais são essas despesas, professor? A despesa é uma de R$ 330, que é a auditoria externa, e outra de R$ 500, que é a taxa de custódia. Então, o que eu faço? Enter 330 menos, e depois 500 menos, tirei as despesas. Olha que bonitinho, pessoal. Olha o passo a passo, gracinha. Somei o lucro, R$ 6.000, e tirei as despesas. O valor tá batendo certinho, ó. 1.005.091,42. Perfeito. Agora, eu tenho que achar o valor da cota no fechamento. E qual que é a fórmula mesmo? É patrimônio líquido, que nós já temos, dividido pela quantidade de cotas, que é R$ 10.000. Então, eu vou dividir por R$ 10.000, que é a terceira e última etapa. Eu aperto Enter, 10.000, divide. Achei a resposta, 100,509144, arredondando. Resposta letra A de aprovados, ok? Então, é fazer em etapas. Por isso que eu até coloquei em etapas aqui no quadrinho para vocês fazerem. Se vocês perceberem, pessoal, se vocês perceberem, não tem nenhuma conta complexa nessa questão. Ela é só interpretação de questão. Não tem, vocês nem precisaram fazer matemática financeira mesmo, tipo usar PV, PMT, FV, nem precisaram. É só saber aonde alocar cada um dos valores, tá? E outra coisa, a colega de vocês até mandou assim, não tira dos 6.000 a taxa de administração, não? Não, porque está escrito na questão que a taxa de administração, sendo calculada com base 252 sobre o patrimônio líquido do dia anterior. Qual que é o dia anterior? D-1. Está escrito na questão. Entendeu? Está escrito na questão. Então, é o passo a passo da questão. Faço novamente. Vamos fazer a taxa para o fator aqui de novo. Ó, eu vou limpar. Eu vou limpar HP. Limpa sua HP. Dá um FCLX. Dá um FCLX todo mundo aí, para quem quer fazer a taxa no fator FCLX. Como que passa a taxa para o fator? 2, Enter, 100, divide. Lembrando que eu estou fazendo pelo fator porque eu não programei essa HP minha, tá? 100 divide. Beleza. 1 mais, tem que somar 1. Ficou 1,02. Até aí tá ok? Até essa parte você chegou? 1,02? Manda um sim para mim. Depois que você chegou, você vai fazer um quero tenho. Vai pegar a taxa que você quer e dividir pela que você tem. Enter. Eu quero um dia, então eu coloco 1. Enter de novo. 252, porque a taxa está ao ano. Divide. Você achou esse valor? 0,0039? Vai fazendo comigo. Agora, aperta Y eleva. Olha onde está minha setinha aqui. Y eleva. Aí você vai achar este valor, que é a resposta em fator. Deu certo, né? Beleza. Para tirar do fator 1 menos 100 vezes. Perfeito, ok? Então é isso, pessoal. Esta é a questão número 8, tá? Eu espero ter sido o mais claro possível para realmente ter ajudado vocês a entenderem a questão, tá? Tirem um print da resolução da questão, porque vai cair no simulate, tem questões parecidas com essa. Com base nessa resolução, vocês conseguem fazer as próximas, tá? É sempre assim que a gente faz, tá? Resposta correta aqui, letra A de aprovados. Questão número 9.
Pessoal, questão número 9. Um cliente possui 10 milhões divididos entre LCA e LCI, mato e imóvel, isento de imposto de renda. E tem como objetivo gerir sua carteira de forma a reduzir gastos com impostos e custos de transações. O profissional que aconselha este cliente deveria recomendar investir tais ativos através de A, um clube de investimentos? Não. B, um fundo exclusivo para um único investidor? Se ele for aplicar através de um fundo, pessoal, ele não vai ser isento de imposto de renda. Ele não vai conseguir reduzir os gastos com impostos nem custos de transação, porque inclusive tem taxa de administração, tem muitas despesas. Então não é isso que estão procurando. Fundo de multimercado, mesma coisa, pessoal, nada a ver, não vai conseguir ter redução. Carteira administrada? Sim, ele tem que fazer uma carteira administrada para ele conseguir usufruir da isenção destes ativos, tanto da LCA, tanto da LCI. A resposta aqui é a letra D de dado, ok? Letra D. Questão número 10. A questão número 10, ela é igual à primeira questão que nós fizemos, só que agora ela é de curto prazo. Lembre da primeira questão que nós fizemos. Refaçam ela. Vocês vão conseguir fazer.
Pessoal, nessa já recebi umas respostas corretas. E tô feliz. Já me deixa mais tranquilo, já me deixa mais de boas. Recebi várias respostas corretas nessa. Posso corrigir? Porque nós temos muitas questões, a gente não pode ficar agarrado em uma única assim, não, porque não conseguimos fazer todas. Pessoal, posso corrigir ou vocês querem que eu espere mais um pouco? Só um minuto? Tá, um minuto eu espero. Pessoal, agora eu tenho que corrigir mesmo, tá? Porque senão não vamos conseguir seguir com as outras questões, tá? Todo mundo comigo, tá? Limpa HP primeiro e vamos ler a questão, interpretação de questão, tá? Questão número 10. Um investidor investiu 63 mil em um fundo de investimento renda fixa curto prazo, ok? Na data da aplicação, o valor da cota para convenção era de R$ 18. Então, quando ele aplicou, a cota ela era R$ 18. Beleza. Após 5 meses, no último dia útil de novembro, come cotas, tá? Houve uma antecipação do imposto de renda. Sabendo que nessa data o valor da cota era R$ 20, então teve valorização, teve rendimentos. Quantas cotas o investidor ficou após a dedução do imposto de renda? Novamente, é aquele tipo de questão, pessoal, para a gente poder fazer passo a passo. Qual que é o primeiro passo desta questão, pessoal? É você descobrir quantas cotas que ele tinha no dia que ele aplicou. E como que a gente faz isto? A gente pega o valor que ele aplicou, Enter, e divide pelo valor da cota, que é R$ 18. Então, no dia que ele aplicou o dinheiro, era R$ 3.500. O valor, desculpa, no dia que ele aplicou o dinheiro, eu me perdi porque eu li aqui o negócio. No dia que ele aplicou o dinheiro, pessoal, ele tinha 3.500 cotas. Essa era a quantidade de cota, e o valor era R$ 18 cada. Passou 5 meses, essa cota, pessoal, valorizou de 18 para R$ 20. Então, nós temos que achar o novo valor que esse investidor tem. E como que a gente faz isso? Basta multiplicar 3.500 por R$ 20, o novo valor da cota. Opa, 70 mil. Então, ele começou com 63 mil e agora ele tem 70 mil. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que tirar o come-cotas, a antecipação de imposto de renda. E como que a gente faz isso? É apenas sobre o que rendeu, é apenas sobre a rentabilidade. Então, como que a gente acha a rentabilidade? Você pega o valor final, que é 70 mil, e subtrai o valor inicial, que é 63 mil. Então, você vai dar 70, enter, 63 mil, menos 7 mil de rentabilidade. Agora eu vou tirar o imposto de renda do Come Cotas. É um fundo renda fixa curto prazo. Se ele é um fundo renda fixa curto prazo, a alíquota de Come Cotas ela é
20%. Então, você aperta Enter, 20% menos, sobrou de lucro para este investidor R$ 5.600. E qual que é a última etapa? É você achar a nova quantidade de cotas. Então, basta dividir pelo valor de R$ 20. Então, a gente aperta Enter, 63 mil, mais Enter, e vou dividir pelo valor da cota, que é R$ 20. Resposta correta, letra B de bola, 3.430 cotas é a quantidade de cotas que ele ficou. É isto. Tome cuidado para não errar na alíquota. O que pega muito nessa questão é vocês confundirem a alíquota de curto prazo e de longo prazo, tá? Vou chamar o quadro aqui para vocês, com a resolução completinha, passo a passo. Aqui, ó. Primeiro passo, achar a primeira quantidade de cotas. Segundo passo, igual eu falei para vocês, o valor dessas cotas, que nós já temos, você multiplica por 70. Terceiro passo, tirar o come cota sobre a rentabilidade, pessoal. Lá, 7 mil, porque eu já subtraí 70 por 63. Achei 7 mil de rentabilidade. 20%, porque é um fundo de curto prazo. E achei a quantidade de cotas, que a resposta é a letra B de Beyoncé, 3.430, ok? Isto é a número 10. É igual a outra questão. A única coisa que mudou é que na outra questão era longo prazo e nesta é curto prazo. Vai cair uma questão dessa na prova, tá? Apaguem a calculadora depois. Questão número 11. Foi sem querer aqui, pessoal. Rodei a bolinha do mouse e passou para a próxima. Questão número 11, pessoal. É característica de um fundo de gestão ativa. Dois tipos de gestão, é gestão passiva e gestão ativa, né, pessoal? Letra A, ter estratégias de investimentos mais defensivas? Pelo contrário, né, pessoal? O fundo de gestão ativa, ele quer superar o benchmark, ele quer entregar uma rentabilidade superior ao benchmark. Ele tende a ser mais arriscado do que um fundo de gestão passiva, por exemplo, tá? Então, nada de investimentos mais defensivos aqui nesse caso, tá? B, ter estratégias de investimentos que visem rentabilidade superior a de um determinado benchmark? Sim, gestão ativa, ele quer superar o benchmark. A resposta é a letra B, de bola, tá? Opa, risquei à toa aqui. C, ter estratégias de investimentos que visem replicar fundo de gestão passiva, ok? Este. Ter estratégia de investimentos voltado à proteção, a hedge, não é o que estamos falando aqui, no caso. Resposta correta, a letra B, de bola.
Questão número 12. Fizemos uma questão muito parecida com essa aqui também, e isso acontece muito na prova. Na prova vocês podem voltar, verificar as questões. Talvez uma questão responda a outra. Vamos ver se foi unanimidade. Quase, 99%. Vamos lá, pessoal. Questão número 12. Qual das alterações em fundos de investimento não, olha o tamanho desse não pode ser efetuada sem a aprovação dos cotistas, tá? Letra A, redução na taxa de administração. Pessoal, para reduzir taxa não precisa de aprovação de ninguém. Todo mundo quer pagar menos taxa. A não ser que seja bobo, que queira que pagar mais taxa. Mas todo mundo quer pagar menos taxa, pessoal. Então, isso aqui não precisa de assembleia, tá? Então, você pode riscar. Agora, para aumentar a taxa, aí, pessoal, tem que pedir autorização. Não vou deixar. Vou bater o pé, vou reclamar até falar chega, tá? Letra B, de bola. Comprar ativos não precisa de autorização e vender ativos também não precisa de autorização, pessoal. Resposta letra B. Tomem cuidado, por isso que leiam com atenção a questão. Isso é laço do diabo, tentando te enlaçar e fazer você errar a questão. Questão número 13. Eu respondi essa questão 13 para vocês, a questão do Come Cotas, que é a que recolhia. Beleza, pessoal. Questão número 13. Responsável pelo recolhimento do imposto de renda nos fundos de ações. Pessoal, fundos de ações não é ações, tá? Imposto de renda para fundos, ele é na fonte. Se o imposto de renda ele é na fonte, não é o próprio investidor.
nunca é o próprio cotista via DARF. Só é o próprio investidor via DARF quando é ações ou derivativos. Não é o caso. Fundos é na fonte. Então, já arrisca a letra D por causa disso, tá? Prestem bastante atenção. Letra A é o custodiante do fundo. Pessoal, o custodiante ele guarda o seu dinheiro, tá lá guardando. Não é ele. É o gestor do fundo, pessoal. O gestor compra e vende os ativos. Ele escolhe os ativos do fundo, não é ele. Quem é o responsável? É o administrador do fundo. É ele que faz o recolhimento de imposto de renda e repassa para a Receita Federal. Letra C de casa, ok? Não errem mais esse tipo de questão, pessoal. Questão número 14. Vamos ver as respostas. Essa aí foi 100%. Ótimo. Então vamos lá então, pessoal. Questão número 14. É função do gestor de um fundo de investimentos. Letra A. Ser responsável por eventuais perdas que o fundo possa vir a apresentar? Claro que não, pessoal. O fundo pode ter perdas, tá? O fundo pode perder dinheiro. Claro que se ele fizer algo de errado, se ele fizer alguma aplicação fora da política do escopo, o auditor vai descobrir e vai punir ele. Mas fundo pode ter perdas, ok? B. Selecionar, comprar e vender os ativos do fundo conforme a política de investimento? Sim, isto é a função do gestor de um fundo de investimentos, pessoal, ok? Letra B, resposta corretíssima. C. Ser o responsável legal do fundo perante os investidores e a CVM? Administrador, pessoal. D. Cuidar da posição do fundo e fazer marcação ao mercado? Administrador, pessoal. Resposta correta, letra B, de bola. Questão número 15. Novamente, uma questão de come-cotas. Tentem fazer. Nós já fizemos 2 questões de come-cotas. Façam passo a passo que vai dar certo, tá? Vou dar o tempo para vocês.
Já começou com muitas respostas corretas, hein? Ah, tá virando unanimidade, hein? Aí sim. Aí sim, meu coração fica até mais feliz. Tá vendo que não é difícil? Não é difícil. Agora tá vendo várias respostas. Tudo na vida é prática. Depois que você faz a primeira, beleza. Com base na primeira, você responde a segunda. Com base na segunda, você responde a terceira. Tudo é na base da prática. Pessoal, perfeito. Essa questão foi muito bem. Para quem me mandou as respostas aqui. Ótimo. Então, bora lá. Questão número 15. Todo mundo lendo comigo, com muita atenção. Em setembro de 2019, um investidor ele adquiriu a cota de um fundo de renda fixa curto prazo. Se é curto prazo, quanto que é a alíquota do Come Cotas mesmo, pessoal? 20%. Se é curto prazo, esta é a alíquota do Come Cotas, 20%. Ok? Beleza. Então, um fundo de curto prazo, no valor de R$ 75.000. Ele aplicou R$ 75.000. No último dia útil de novembro, olha o Come Cotas aqui, pessoal. O valor do fundo estava em 92. E, pessoal, essa aqui é tão mais fácil que já te deu até a valorização que ele teve. Você não precisou nem calcular. Só fazer aquela continha. Qual será o valor que esse cliente terá no primeiro dia útil de dezembro? Fazendo por etapas aqui, primeira coisa, limpar a calculadora antes de qualquer coisa. A gente tem que descobrir primeiro quanto que ele teve de rentabilidade. Pega o valor final menos o valor inicial. Qual que é o valor final, pessoal? 92.000. Enter. E o valor inicial? 75.000. Menos. Opa! Ele teve 17.000 de rentabilidade. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a minha antecipação de imposto de renda, que é o Come Cota. Se é um fundo de curto prazo, é 20%. Então, você aperta Enter. 20% menos, achei quanto? 13.600 de lucro líquido. Beleza. Só que está perguntando qual que é o montante que ele vai ter no primeiro dia útil de dezembro. Então, eu tenho que somar de novo com o valor que ele aplicou, que é os R$ 75.000. Então, eu aperto Enter, 75.000 mais. Opa, resposta letra A, 88.600. É isto. Tá vendo que vai ficando mais tranquilo para se fazer as questões, tá?
Vou puxar o quadro aqui para vocês verem a resolução. Apliquei o Come Cotas, tirei o lucro primeiro. Primeiro você tira o lucro, depois você aplica o Come Cotas, que é 20%, porque é curto prazo. Depois você soma de novo com o valor aplicado e acha o montante, que é 88.600. Resposta A de aprovados no CEA, ok? Tira o print, quem quiser tirar um print para pegar a resposta, ok? Pega o meu melhor ângulo e vamos seguir para a próxima questão. Questão número 16. Beleza, questão número 16. Quando ocorrem novos aportes em um fundo, cabe ao gestor. Pessoal, toda vez que é um fundo aberto, toda vez que novos aportes, cria-se novas cotas. Para isso, tem que se comprar ativos, tá? Tem que comprar ativos. Então, você pode riscar a letra C e a letra D. Sobrou a letra A e a letra B. Letra A, comprar ativos de acordo com a política do fundo. Gente, mais certo do que isso, é só dois disso. Claro, ele tem que sempre respeitar a política do fundo. A de aprovados. B, comprar ativos com liberdade total. Imagina a zona que isso ia ser, né, pessoal? Não. Letra A de aprovados, tá? Novos aportes, sempre comprar ativos. 17. Chegamos na Previdência, meu xodó, meu bebê. Quem fez aula comigo sabe que é meu xodó.
Pessoal, fiquei preocupado, tá? Não teve... Teve um acerto nessa questão. Um, tá? Todo mundo caiu no laço nesta questão, tá? Continua todo mundo caindo no laço nesta questão, tá? Apenas um acerto. Todo mundo comigo para vocês verem aonde que tá o laço nesta questão. Questão número 17. Cliente, 45 anos, possui VGBL, que utiliza a tábua atuarial AT83. É bem antiga essa tábua, então a renda que ele recebe, que ele irá receber, é uma renda alta. Beleza. Só que reparem numa coisa, pessoal. Olha o objetivo do cliente. O objetivo desse cliente é converter a reserva em renda por prazo certo. Pessoal, tábua atuarial, ela só é importante quando é renda vitalícia. Se não for renda vitalícia, a tábua atuarial não serve de nada. Ok? Porque ela mede a expectativa de vida. Então, ele não quer renda vitalícia. Então, para ele, é indiferente a tábua atuarial. Se fosse renda vitalícia, a gente jamais iria migrar esse cliente. Nós iríamos ser justos com esse cliente e falar com ele, olha, não mude, fique do jeito que você está, porque a sua tábua é muito boa. Mas para ele é indiferente a tábua atuarial, tá? Ele recebeu uma proposta de portabilidade para um fundo igual, porém com uma taxa de administração menor. Qual a melhor recomendação para este cliente? Letra A, migrar para o plano para um fundo com menor taxa de administração independentemente da tábua? Perfeito. Perfeitíssima resposta. Letra A de aprovados. B, migrar apenas se a tábua atuarial for mais recente? Indiferente neste caso. C, migrar apenas a tábua atuarial for igual ou mais antiga, você não consegue migrar para uma tábua mais antiga, primeiramente. Se você faz uma portabilidade de previdência, a tábua atuarial ela atualiza. Então, D, migrar para o plano com maior rentabilidade nos últimos 36 meses. Aqui falou, pessoal, que a rentabilidade é a mesma, é um fundo igual. Só a taxa de administração que era menor. Então, não é isso que estamos falando. A resposta é a letra A de aprovados, ok? Deu para entender essa questão? Porque 99% errou essa questão. Deu para entender? Aonde que vocês foram pegos na pegadinha aqui? Para eu poder seguir para a próxima? Me dá um ok se eu posso ir para a próxima, pessoal. Então, beleza. Próximo. Questão número 18.
Então, beleza, então, pessoal. Questão número 18. Recebi poucas respostas na questão número 18. Ela fala basicamente de imposto de renda. Como que você vai lançar a sua previdência na sua declaração anual de imposto de renda, tá? 18. Em 2018, o cliente pessoa física fez 2 aplicações em previdência privada, sendo uma PGBL na tabela regressiva e outro VGBL na tabela progressiva. Em 2019, ele fez o resgate total dos 2 planos, respectivamente, como devem ser informados na declaração de imposto de renda de pessoa física. Claro, no ano seguinte, de 2020, né, pessoal? Letra A. O PGBL tem que ser informado como? Se ele é, pessoal, tabela regressiva. Pessoal, se ele é tabela regressiva, ele tem que ser informado como rendimento sujeito à tributação exclusiva, tá? Então, se está na tabela regressiva, você tem que lançar no seu imposto de renda como tributação exclusiva. Então, você risca a letra C, que fala de rendimento isento, que não é, e risca a letra A. Então, PGBL, que é regressivo, tem que ser tributação exclusiva, ok? Agora, e o VGBL na tabela progressiva, ele é isento? Claro que não é isento, né, pessoal? Ele é rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, ok? É isto. É a letra D, de dado, tá, pessoal? É assim que você lança, assim que você vai ensinar o seu cliente a lançar no imposto de renda. Resposta letra D. Questão número 19, uma renda vitalícia aí para vocês calcularem. Pessoal, vocês chegaram a fazer alguma com o Davi de renda vitalícia? De cálculo de renda vitalícia? Sim ou não, pessoal? Se não chegaram, eu já vou resolver direto para vocês. Aí eu já explico para vocês como fazerem. Porque se vocês não fizeram, provavelmente vocês não vão conseguir fazer. Porque o Davi tinha me falado que ele já tinha explicado para vocês a questão da renda vitalícia, tá? Então, pessoal, então todo mundo prestando bastante atenção no que eu vou fazer, tá? Todo mundo. Questão número 19. Vamos ler a questão primeiro com muito cuidado. Um investidor deseja na sua aposentadoria uma renda vitalícia. O que é renda vitalícia? É até ele morrer, né, pessoal? De R$ 10.000. Sabendo que o INSS vai pagar para ele uma aposentadoria de 2.800. Então, dos R$ 10.000 que ele quer, pessoal, ele já vai ter 2.800. Então, tecnicamente, quanto que ele tem que juntar? Ele tem que juntar 10.000 menos 2.800. Ele tem que juntar... Opa, 10.000 menos 2.800. Ele tem que juntar R$ 7.200. É isso que ele precisa, pessoal. A renda que ele quer receber por mês é R$ 7.200, além dos 2.800 do INSS.
perguntando aqui para vocês quanto que ele vai precisar acumular para ele poder receber essa renda até morrer. E deu para vocês as seguintes informações. Deu que a taxa aonde vai ser aplicada essa previdência é 0,60 ao mês. E o imposto de renda sobre essas aplicações vai ser de 15%. A primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é tirar o imposto de renda de cara. E de onde que nós vamos tirar esse imposto de renda, pessoal? Da taxa, do 0,60. E como que a gente faz isto? 0,60, enter, 15% menos. Mas, professor, por que que eu tive que tirar da taxa? Porque é o seguinte, se você não tirar o imposto de renda, tecnicamente vai falar que ele precisa juntar um valor menor do que ele vai precisar juntar. Então, quando você já subtrai o imposto de renda, já dá o valor exato que ele vai precisar juntar lá no futuro, quando ele começar a receber essa renda. Então, você sempre tem que tirar o imposto de renda da taxa. Então, eu achei a taxa líquida. A taxa líquida é 0,51%. E o que que eu vou fazer com esta informação, com essa taxa de 0,51%? Eu vou aplicar a fórmula da renda vitalícia. Como que você calcula uma renda vitalícia, pessoal? Simples, muito simples. Vocês vão ficar bobos de tão simples que é. Vocês vão pegar os R$ 7.200, que é o valor que ele vai precisar de renda, enter 0,51, que é a taxa que vai estar aplicado este investimento, e aperta dividir. Ó, dividir. Só que aí, professor, deu só 14 mil. Mas por ser renda vitalícia, você aperta enter 100 vezes. Multiplica por 100. Deu R$ 1.411.764. Aproximadamente letra B de bola. É isto, ok? Esta é assim que faz renda vitalícia, cálculo de renda vitalícia, ok? Sempre cai na prova uma questão de renda vitalícia no módulo de previdência, tá? Então, vou botar o quadro aqui para vocês verem pelo quadro, que pelo quadro acho que vocês conseguem visualizar mais bonitinho. Ó, primeiro passo, tirar o imposto de renda da taxa. Igual eu expliquei para vocês, tem que ter a taxa líquida. Beleza. Segundo passo, aplicar a renda vitalícia. 7.200 dividido por 0,51 vezes 100. 1.411.176. Ok? Fazer a última parte? Faço aqui agora para você a última parte. Ó, a última parte de novo. Ó. 7.200. Enter. 0,51, que é a taxa líquida. Divide. Mas tem que multiplicar por 100. Enter 100 vezes. Beleza. Resposta letra B de bola. Ok? É isto. Viram que não é complicado? É porque vocês ainda não tinham feitos. A partir das próximas, vocês já vão saber como fazer. Ok? As próximas de renda vitalícia vai estar na ponta da língua de vocês. Tenho certeza absoluta disso. Tira print quem quiser tirar um print aqui, para poder guardar a resolução, tá? E vamos de questão número 19. A questão anterior meio que ajuda vocês a responder a questão... É a 20 ou a 19? Eu pulei... Ah, a questão número 20, desculpa. A questão anterior, pessoal, meio que ajuda vocês, né?
Então, bora lá então, pessoal. Questão número 20. Em relação às contribuições em PGBL e VGBL, não está falando dos rendimentos, tá? Não está falando que você resgata, está falando das contribuições. Elas são declaradas no imposto de renda, respectivamente, como? Tá, pessoal? Letra A, bens e direitos. Não, o PGBL não é bens e direitos. O PGBL, pessoal, ele é pagamentos efetuados, tá? Por conta do abatimento no imposto de renda. Ele entra com pagamentos efetuados para você conseguir o abatimento de 12%, tá? Então, não é bens e direitos, tá, pessoal? Letra B, pagamentos efetuados do PGBL? Check, perfeito. Letra e o VGBL, bens e direitos? Sim, bens e direitos não tributáveis ainda, porque só é tributável quando você for resgatar. Resposta correta aqui é a letra B de bola. Letra C, rendimentos? Não. Letra D tem rendimentos? Por que não é rendimentos, pessoal? Porque está falando sobre as contribuições. Está falando como que você vai lançar no seu imposto de renda antes de você resgatar. Na outra questão, você já tinha resgatado e já tinha começado a receber esse dinheiro. Por isso que é diferente, ok? A resposta aqui é a letra B de bola. Questão número 21. Vamos finalizar, pessoal. Cuidado com o laço. Beleza, vamos lá então, pessoal. Questão número 21. Olha o laço. Um cliente contratou um plano VGBL. VGBL, quando a pessoa resgata, o imposto de renda é sobre os rendimentos. PGBL, que é P de paulada, é P de valor total, que resgata sobre o valor total. Então, VGBL é sobre os rendimentos. Então, você já pode riscar a letra A e a letra D. Sobrou a B e a C, porque VGBL é sobre rendimentos. Após 3 anos, esse cliente veio a falecer. Qual o imposto de renda que vai ser cobrado da pessoa que receber esse dinheiro? Tabela regressiva de imposto de renda, né, pessoal? Começa em 35%, passou de 10 anos, ela é 10%. De 2 em 2 anos, diminui 5%. Só que tem uma regra específica que, em caso de falecimento, se falecer até os 4 anos, a pessoa que receber esse dinheiro vai pagar 25% de imposto de renda. Passou disso, segue a tabela regressiva. Mas faleceu até os 4 anos, 25% de imposto de renda. Então, a resposta aqui é a letra B, 25% sobre a rentabilidade, ok? Letra B, de bola. Pessoal, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês nesse sábado de manhã, que eu sei que não é fácil, tá? Precisando de alguma coisa, joguem as perguntas lá no grupo. A gente tenta responder, tanto eu, Davi e os outros professores. Foi sensacional, tá? Esta aula está gravada, ela será postada no YouTube. Tentem refazer as questões, tá bom? E é isso, tenham um excelente fim de semana. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, ok?
Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todo mundo aí também.